Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez era perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho do Hora Cartoon do nosso querido Juliano. Todas as Ladybugs do passado. Esse vídeo aqui, ele é especial porque ele foi patrocinado pelo Lip Balls. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Você é demais, meu queridão. E claro, você também pode, se quiser dar aquele apoio pra nós, patrocinar aqui o vídeo no canal. Pode patrocinar o que você quiser, desde desenho, série, filme. Só entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo Discord ou pelas lives no Francisco SP. E a gente conversa e filma uma coisa que foi legal pra você. Ou também você pode se tornar membro aqui do canal. E se tornar membro também você pode fazer pedidos aqui no canal. Além de aquela ver toda coisa do canal antecipado, vídeos exclusivos. E aquela coisa lá que já sabem tanto, né? Mas se não puder, aquele like é muito bem-vindo. E agora esse vídeo vai de longas. Fala, gato. Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje um vídeo meio diferente que já é sugerido por vocês há meses. Esse vídeo pediu esse vídeo pra mim, tô curioso, hein, mano. Vamos ver. A gente sabe que tem a egípcia e tem a ninja, né? Que acho que a gente viu. Vamos Isso ver que é se pra tem mais falar alguma. de Ah, tem a todas própria, as Ladybugs né? A braba Joana Dark, né, cara? ou portadores antigos que tiveram antes de a Marinette nesses milhares de anos desde que os Miraculous existem. E se vocês gostarem bastante desse tipo de vídeo, eu posso fazer depois com os outros Miraculous principais, como o do gato, da raposa, da borboleta, etc. E se é o seu primeiro vídeo de Miraculous aqui no canal, já se inscreve, tá? Por favor. No total, já existiram pelo menos 16 portadores conhecidos de Miraculous da Joaninha ao longo desses entre 9 a 7 mil anos Não, desde na verdade, se já existe há 9, 7 mil anos, é pouca gente, né? que os Mas Miraculous pode ser que tenha uns que a gente não conhece. foram criados. E dividindo por continente, nas Américas só tiveram 2 portadores, na África outros 2 portadores, na Oceania nunca teve nenhum e na Antártida muito menos. Coitada da Na Antártida. Ásia tiveram 4 e na Europa tiveram 7. E teve um ou outro que a gente povo não europeu. sabe de onde veio. Começando com o Piao Chang, a primeiríssima portadora de todas, originária da China e que é desenhada no Livro dos Feitiços dos Miraculous. Piao provavelmente foi escolhida pelo próprio mago que criou os Miraculous muito tempo atrás na China antiga, e ela viveu provavelmente entre 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo, porque os primeiros povos da China antiga se originaram durante esse período, e ela é o maior fóssil que temos em portadora dos brincos. No Grimório, vemos que Piao vestia uma roupa bem coincidente com a época, em que ela usava um coque, uma máscara que nada mais era que um pedaço de tecido amarrado com um buraco nos olhos, uma túnica vermelha, calças e sapatilhas, fora suas pulseiras, e tudo isso eram com pintinhas ou na paleta de preto e vermelho. Piao também é a única portadora antiga a sabermos que desbloqueou a evolução de poderes aquática, e provavelmente todas as outras também, em que os uniformes diferem bastante dos que Ladybug aquática, né? Que tem um chapeuzinho tudo. usam em qualquer uma das formas. Após isso, os brincos vão para bem longe, para o Egito Antigo, aproximadamente em 3000 a.C., ficando com a Dzekusineli, ou deusa Ladybug, segunda mais velha que é mencionada na primeira temporada no episódio do Faraó. Tem um pouquinho de incoerência histórica aí nos faraós que tinham durante o tempo dessa Ladybug, mas nada que seja um problema. E por se tratar de Egito Antigo, qualquer coisa extraordinária era considerado divino por eles. E uma mulher vestida de joaninha com uma arma incrível e habilidades fantásticas foi considerada por eles dá pra considerar uma deusa, né, também. Deusa da criação, né? Só que uma deusa menor. uma deusa. Na arte feita pela embaixadora Linda Lee, mostra ela com seu cabelo curto, típico das retratações do Antigo Egito, bem como as suas roupas, que já são bem mais detalhadas do que a Piao Chang e adiciona alguns adereços dourados. Sendo alguém que com certeza viveu muito bem sendo idolatrada por muitos, já que era considerada uma deusa. E reza a lenda que ela impediu que Nefertiti voltasse à vida no primeiro ritual de sacrifício. A palavra-chave ou rótulo que a marcou como portadora foi a deusa, porque ficou marcada como uma das deusas do Egito. Curiosamente, é dito que ela também era o oráculo de outro deus grego, Kepri, um deus com cara de escaravelho e que era conhecido como deus do sol, da criação e da renovação da vida. Ironicamente, criação é o conceito que originou a Tiki e o Miraculous Ladybug basicamente renova a vida. Avançando na história, entre 1300 e 100 a.C., na Grécia surgia Que isso! Já gostei, filho, armadura. Hipólita, rainha das Amazonas, vulgo guerreiras e caçadoras, que marcou seu nome no começo da história grega. Hipólita é baseada em uma pessoa da mitologia grega de mesmo nome, que era filha de Ares, deus da coragem e da guerra, e filha de Otrera, a primeira rainha das Amazonas. E a união desses dois conceberam a grande Hipólita. O uniforme da Hipólita condizia bastante com o que as Amazonas vestiam, roupas curtas e leves para que não impedissem na caça ou na luta, em que elas usavam um vestido curto e bem decotado, mal cobrindo as pernas, armadura na cabeça, ombros, antebraços, tórax e caneleiras, tinha o ioiô na cintura, mas também carregava um arco vermelho.
E ela ficou conhecida como a rainha, porque essa foi sua posição diante das demais amazonas. Que da hora, mano. Algo curioso sobre ela é que na mitologia, Hipólita tem algumas histórias cruzadas com Hércules, até porque eles eram do mesmo período. E em Miraculous é confirmado que Hércules foi o portador de algum milagre. Olha ali, olha lá, hein? Tudo se conectando. É difícil falar isso de Miraculous, mas será que Miraculous tá dando pontos, não tá deixando pontos sem nó? Será? A Puralha, o Miraculous do Leão. E nisso podem ter sido parceiros algumas vezes como Ladybug e Gatinho. Num grande salto temporal, a próxima portadora é Tentomushi, uma ninja japonesa da época do Japão feudal, por volta de 1200 depois de Cristo. Tentomushi, que significa joaninha em japonês, provavelmente foi a Ladybug mais sanguinária e agressiva que já existiu, porque, pra quem não sabe, ninjas eram basicamente mercenários japoneses que eram assassinos, né? Designados para tarefas mais sorrateiras e sujas. Não que isso a torne uma vilã, só que se ela fosse enfrentar, por exemplo, o Xeromorph, que é o grande vilão que temos hoje, a solução dela para esse problema seria matar ele. Transformada, a roupa padrão de ninja dela se tornava vermelha com bolinhas. Que é péssimo para um ninja, né? Porque sabe que o ninja usa preto porque se camufla à noite. Acabando com sua furtividade, mas não que ela precisasse, em que seu Shinobi Shuzuku, uniforme padrão de ninja, só deixava à mostra seus olhos e mãos, com o Yoyo na direita, e na esquerda um Nendoki ou Nendoke, essas unhas ou garras que são armas de verdade e podem cortar a garganta de alguém com facilidade. Inclusive que são uma arma péssima, tá? Mas é uma arma. Tentomushi ficou conhecida como a assassina, só provando que ela não era alguém que você iria querer cruzar o caminho. Pouco tempo depois, vem Mika Zoyolin, um guerreiro asteca, região atual do México, e foi portador dos brincos provavelmente pelos anos 1300 depois de Cristo. Dos portadores antigos, Mika Zoyolin é o único dos... Ele tem conhecimento, esse porrete aí, eles pegavam pedras afiadas, então assim, ele ainda é um porrete, não deixa de ser um porrete. Mas, dependendo de como ele bate, puxa, ele corta, porque tá vendo ali essa parte que é preta aqui, ó, são pedras, literalmente pedras que eles afiam. Pelos anos 1300 depois de Cristo. Dos portadores antigos, Mika Zoyolin é o único do sexo masculino, que foi um grande guerreiro asteca que provavelmente brilhou no começo do Império, e seu nome significa joaninha na língua náhuatl, que era falada pelos antigos astecas. Ele parece ser do tipo que gostava da natureza. Sua roupa tem muita inspiração na fauna, em que os brincos assumiam uma forma maior e mais visível que o comum, provavelmente manipulou o visual do Miraculous ativado como a Rena Furtive faz. Sua máscara era feita com tinta, tinha um longo cabelão preto coberto por um belo cocar, seu corpo musculoso só era envolto por uma capa e as pintinhas pretas ficavam no próprio corpo, tendo algumas partes da pele que ficavam vermelhas, braceletes dourados e cobria o resto do corpo. Também, vamos falar a verdade, nessa época aí dos Aztecas, ele não precisava esconder, né? Que ele era o Ladybug, ele podia ficar de Ladybug infinito se ele quisesse, porque não é como se fosse até a câmera, foto, internet, vai ser exposta, acabar com a tua família. Ele era um guerreiro Azteca, né? Ele... com a tanga vermelha. Boa, né? A vida era mais simples. Mika Zoyolin ficou conhecido como o Guerreiro, provavelmente dando muitas vitórias ao seu povo antes da sua morte ou antes dos brincos serem designados a outro portador. Na mais famosa de todas, vem Joanna ou Jeanne d'Arc, a santa heroína francesa da Guerra dos 100 Anos, usando Miraculous no começo dos anos 1400 até 1431 depois de Cristo, que diferente do resto, sabemos muito bem quando ela nasceu, como viveu e quando e onde morreu. Todo mundo conhece a história de Joanna d'Arc por cima. Se você não conhece, o Google tá aí pra isso. Mas ela foi a primeira francesa a usar os brincos e tá bem presente em representações na série, tipo sendo mostrada em um vitral matando um dragão de verdade, isso antes do Plague extinguir os dragões. Joanna tinha um cabelo bem curto, olhos verdes e seu uniforme de dinossauros era basicamente uma armadura com detalhes de Joaninha, como na sua própria espada que ela empunha junto do Yoyo. Ela ficou conhecida como o Mártir, porque foi sim um mártir para a França na Guerra dos 100 Anos, pelo seu enorme impacto numa guerra que durou mais de 100 anos e no que representou para a França. Joanna não tinha nenhum nome de super-heroína, ela mantinha o seu nome real. E diferentemente de qualquer outro portador antigo, ela é a única que já apareceu na série. Depois de Sass usar o Segunda Chance sem portador, ela fez uma breve aparição quase atacando Ladybug e Cat Noir. Ela provavelmente usou o Miraculous da Joaninha até o seu fim, quando foi pega pelos ingleses e condenada à morte e queimada viva na fogueira em 1431. Na segunda portadora de origem africana, temos Mudeko Deko, uma garota da tribo Imba, originários da Namíbia, na África. O primeiro registro histórico do povo Imba é do século XVI, então, por volta de 1500, Mudeko Deko recebeu os brincos e seu nome significa Grande Joaninha na língua Banto, uma das línguas-mãe da África Central e do Sul. Diferentemente de qualquer outra Ladybug, Mudeko Deko tinha todo o seu corpo vermelho. Olha, a pele fica vermelha, por cultura do seu povo, tá? Não tinha necessidade de cobrir os seios, ficavam à mostra e ela tinha longas tranças, várias argolas prateadas e adereços em seu corpo, nossa, mas além da pele, vestindo apenas uma saia cinza e andava descalça.
O Deku ficou conhecida como a voz da natureza. Aparentemente conseguia se conectar com os animais também, ou era uma grande defensora deles. Algo curioso sobre ela e sua pele toda vermelha é porque isso é algo característico do povo Imba, porque eles passam uma pasta na sua pele e no cabelo todo dia. E também por outros detalhes culturais, dá pra gente saber que ela tem entre 12 e 19 anos de idade, muito provavelmente. Pouco tempo depois tem Moondag Biol, uma garota coreana que usou os Miraculous por volta também do final do século XVI, entre 1592 e 1500. A Coreia tá assim? A bandeira da Coreia não é assim, não é? 1598. Moondag Biol, que, adivinhe, significa Joaninha em coreano. Tudo é Joaninha em outra língua. A guerra em Jin. E Ladybug significa o quê? Joaninha também. Em inglês, por que não em francês? Que teve entre Japão, China e Coreia, quando ainda não existia Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por isso que sabemos exatamente o tempo que ela tinha os brincos. E é possível que Deku tenha vindo antes dela, já que a sua tribo já existia e continuou existindo depois desse tempo. Moondag Biol tinha um longo cabelo amarrado em um rabo de cavalo por uma xuxa de joaninha, bem como usava um macacão ornamentado, mas o destaque maior era para suas calças que iam até acima da barriga, tinha sapatilhas de joaninha e, diferente de todos os portadores, tinha 3 manchinhas vermelhas em seu rosto, preferindo ficar sem máscara como algumas outras. Ela conhecia um almirante coreano chamado In Sun-sin, que também era portador de um Miraculous desconhecido, e seu nome também faz alusão a xamãs coreanos que têm marcas no seu rosto que nem ela tem. Tá precisando de uma Ladybug aqui no Brasil. Para algumas que não têm data certa de quando se tornaram portadoras, mas ao menos tem localização, Bo Hua, uma garota vietnamita que usou os brincos da joaninha em um período bem bonito também. Bo Hua, que significa joaninha em vietnamita, foi descrita como muito meiga, mas um pouco tímida. E por não ter nenhum adereço que remeta a alguma época do Vietnã, não sabemos exatamente em que tempo ela foi portadora dos brincos. Bo Hua tem um dos uniformes mais peculiares em questão de roupa, porque ela prezou bastante por beleza, usando um kimono de joaninha, batom vermelho, uma longa calça preta, sapatilhas e um nunla, o típico chapéu asiático em forma de cone. Ela ficou conhecida como o Coração Gentil, devendo ser uma das Ladybugs mais paz e amor depois da Marinette. E mais desconhecida ainda que a Bo Hua, tem essa portadora que Alia descobriu no Louvre, sem sabermos de onde ela é ou de que tempo seria. Essa Ladybug descoberta pela Alia tem bastante semelhança com a Marinette e ela foi famosa... Pode ser a própria Marinette que veio no passado, né? De algum jeito, porque ela tem uma estátua sua no Louvre, o museu mais importante do mundo. Estátua essa aqui estava assim as suas cores, mas a Alia resolve isso com um aplicativo. Algo impossível por celulares, mas é algo que realmente acontece com estátuas muito antigas. Elas perdem toda a sua cor original ao longo do tempo, mas com a ciência de hoje dá para saber como eram. E por isso podemos chutar que essa portadora mais perdida podia estar por volta de 1000 depois de Cristo para trás. Provavelmente depois da Hipólita e antes da Tentomushi. Na penúltima Ladybug antiga, mais uma francesa é La Cossinelle. Significa joaninha. Mosqueteira portadora do Miraculous que os usou provavelmente por volta dos anos 1600 e 1800 depois de Cristo. O tempo dos mosqueteiros franceses é bem extenso, só que como essa ilustração de La Cossinelle, que significa joaninha em francês, é uma releitura de um quadro chamado Un Cavalier de um artista que vivia no século XIX, chutamos que foi precisamente mais por aí, e é capaz que ela tenha pego o começo do Império de Napoleão Bonaparte. La Cossinelle basicamente remoldava suas roupas de mosqueteira com detalhes de joaninha, como a máscara vermelha, detalhe no chapéu, a frente do vestido e, além do ioiô, carregava sua arma que não era um mosquete, e sim um florete. Ela ficou conhecida como a Vigilante, provavelmente porque fazia parte da Guarda Real de Mosqueteiros. E de última Ladybug antes do século XXI vem La Maraquita, heroína de vinda do México, bem como outro La Maraquita, que é a joaninha em... da joaninha na América, isso por volta do começo dos anos 1800 depois de Cristo. La Maraquita, que adivinha o que significa em espanhol, foi concebida por uma relação birracial em que um de seus pais era nativo mexicano e outro colônia espanhol, que a conceberam e sabemos exatamente do tempo proximal em que ela foi portadora, porque ela lutou na Guerra da Independência do México, que foi de 1810 a 1821, provavelmente sendo responsável por muitas das vitórias deles. La Maraquita era uma mulher negra de olhos verdes. A Marinette tá ficando pra trás daqui, viu? E seu uniforme transformado lembrava bastante um vestido tipo daquelas dançarinas de cancan, com várias rosas ao longo dele, como no cabelo, nos desenhos pretos, bem bonito. E tinha 2 botonas que iam até os joelhos. La Maraquita provavelmente foi a última portadora escolhida pelos antigos guardiões, já que por volta de 1850, Mestre Fu, ainda criança, libertou o faminto que devorou todos os guardiões e as caixas dos Miraculous que haviam no templo, e fugiu com a última que sobrou lá. Por isso, os últimos quase 200 anos, não teve mais nenhum portador na história.
E enfim, chegamos nos portadores atuais. Marinette Dupenchen, uma garota francesa e atual portadora do Miraculous da Joaninha desde o ano de 2015, se tornando a Ladybug com um uniforme basicão, sendo a única portadora a ser também guardião oficial de uma caixa na história. Por tempo limitado foi de Adrian Agreste, que se tornou Mr. Bug com um uniforme... mas aí foi momentâneo, né? Só por um episódio, pô. Acho que nem dá pra contar muito. Que também deve ter tido algumas troquinhas ou outra no passado, vai. Mais masculinizado do Ladybug e mais detalhado foi temporariamente de Alien César, que virou Scarabella, com um uniforme trabalhado e único com faixa no cabelo. E durante alguns minutos, em uma linha do tempo alternativa, foi empunhado por Gabriel Agreste, excêntrico e psicótico que fundiu esse Miraculous ao do gato, pavão e borboleta e quase desfez o universo com o seu desejo. Um total de 16 portadores diferentes nos... vamos ser sinceros. Ó, 1, 2, 3... eu acho que, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 13 portadores. E aí, aqui é portador, tipo, honorário, pô. E esse aqui nem aconteceu, porque foi todo o tempo. Nos últimos 9.000 anos. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que eu não tenha enrolado muito e vocês tenham gostado das histórias dos portadores antigos. E me digam qual dos portadores antigos, tá? Não dos atuais, vocês mais gostaram ou acharam que tem o design mais bonito e trabalhado. Cara, se for pra escolher um, eu quero escolher um aqui também, rapaziada. Vamos ver. Pera aí, vamos escolher. Também gostei da ideia de escolher. Ó, eu acho que o que eu achei mais brabo... Eu vou escolher 2, tá? O que eu achei mais brabo... é que a Joana Dark é muito foda, tem muita história, mano. Mas em questão de design, eu acho que eu vou ficar com a mexicana. Apesar que a do Vietnã também tá muito bonito o design, cara. E aí a gente tem a, da Grécia. Difícil, hein? Comenta aqui embaixo qual você mais gostou, qual você mais escolheu. E claro, agradeço muito a assistindo aqui, pra deixar aquele likezão. E esse vídeo fica em agradecimento ao Lip Balls. Lip Balls, tamo junto, meu queridão. Muito obrigado. Um dos membros aí mais antigos, lenda aqui do canal. Você é fera demais. Esse vídeo fica aqui em dedicação a você, Lip. Tamo junto, meu queridão. E é isso, rapaziada. Muito obrigado e valeu. Falou!